Se ele tiver na ela, tudo bem, senão. Som. Senhores, boa tarde. Essa é a segunda reunião da Comissão de Assuntos Relevantes e acho que nesse momento nós temos aqui todos os órgãos envolvidos nessa questão, que ela é um tanto quanto polêmica para Vinhedo. E vamos ser prático, rápido, objetivo. Nós fizemos um cronograma para ter essa apresentação, as indagações, as dúvidas, para que a gente possa, no futuro, o K1 está aqui representando o prefeito, que não pôde estar nessa tarde. O K1 é o secretário de governo. Também 2 vereadores que não puderam, por motivos agendas anteriores, o Viola e a vereadora Ana não puderam estar presentes. Mas eu gostaria de compor, doutor Rogério, se o senhor pudesse compor com a gente aqui a mesa, também K1, secretário de governo, e também os vereadores. E depois, daqui a pouco, com a apresentação, nós vamos ter que voltar para lá. Então é o seguinte, nós fizemos aqui um cronograma, nada que não possa ser mudado. Mas nós gostaríamos que a Elo Ambiental, acho que ela tem para nos apresentar, um parecer técnico do estudo que foi feito na Fazenda Cachoeira. Depois, nós temos aqui membros da empresa, para que possam nos dar o relato daquilo que é pretendido pela empresa. Depois nós vamos passar a palavra para o secretário de governo, representando o executivo, promotoria pública, acho que depois de toda a apresentação é importante ter. E aí nós vamos abrir para os vereadores e ter uma reunião bem amistosa, para que ela seja bem prática e objetiva. Então, gostaria que a Elo pudesse fazer a apresentação, e agora nós constituímos uma mesa e a gente já desmancha para a gente poder, porque senão não vamos conseguir enxergar lá, ok? O som aí. Som. Ah, é melhor, né? Acho que é melhor, né? Boa tarde a todos. Meu nome é Mário Pires, sou biólogo, perito ambiental judicial. Eu e o José Roberto Piccolo somos colaboradores da Elo Ambiental e vamos apresentar o estudo de análise técnica ambiental que elaboramos para Fazenda Cachoeira, mediante uma proposta de ocupação urbana da área. Agradeço a oportunidade e esperamos que essa apresentação, esse trabalho que foi feito, seja bastante esclarecedor e atenda às expectativas. Bom, o que temos aqui na tela inicial é uma foto da Fazenda Cachoeira a partir do ponto mais alto da propriedade, tá? Que é esse ponto aqui, na parte de baixo, que são as terras que são limítrofes, divisas com áreas do José Gasparini, com o outro condomínio, o condomínio Canjarana, Celso Rizar. Ao fundo, a gente vê a cidade de Vinhedo, e aqui a gente já tem uma visão panorâmica da situação da fazenda, dos entornos. Essa mata é a mata da Represa 2, aqui é a vegetação nativa remanescente, que faz fundo com os lindeiros da rodovia João Edenor Tasca. Prosseguindo, a Elo Ambiental se propôs a fazer uma análise ambiental da propriedade, apurando a situação de alguns dos principais elementos numa análise de gestão ambiental. E, para isso, a gente
partiu como metodologia de trabalho, de análise, de uma análise comparativa de peças técnicas, documentação oficial e referências ambientais. Então, dentre os documentos que nós analisamos e comparamos para apurar o que se tinha de documentação, o que se tinha de aspecto técnico acerca da caracterização ambiental da situação da fazenda, nós realizamos apurando plantas do plano diretor, levantamento aerofotogramétrico do Instituto do IGC, Instituto de Geografia e Cartografia, o levantamento planealtimétrico, que é esse que está ilustrado, que foi fornecido pela Fazenda Cachoeira, uma proposta de ocupação, que foi obtida junto ao processo da Prefeitura de Vinhedo, um relatório de impacto de meio ambiente, produzido pela BMS Consulting, um estudo de viabilidade ambiental, produzido pela TITAR, em parceria com a Geotec, e imagens do Google Earth, atualizadas de setembro de 2014. Então, aqui a gente já tem uma ideia da área, essas são as curvas de níveis, as curvas de nível, dá para a gente ter uma ideia aqui de aspectos como a declividade, as drenagens naturais. Em verde, é tudo que foi cadastrado pela equipe de topografia para conformar essa planta de caracterização. Então, a gente tem, nessa área mais laranja, áreas brejosas, solo hidromorfo, as APPs respectivas dos cursos d'água que estão mais consolidados ainda dentro da fazenda. A gente vai ver que tem muita alteração, muita antropização, interferência humana nos cursos d'água e nascentes da fazenda. Enfim, vamos prosseguir com os comparativos. Aqui o objeto de análise mostrando a ilustração. Essa é a proposta inicial que foi apresentada ao município e foi sobre a qual a gente procedeu à análise. A gente percebe que a fazenda tem uma característica peculiar, que a área está dividida entre 2 zoneamentos diferentes, sendo esse zoneamento da ZCA Leste o mais determinante aqui, porque ele define para essa região aqui características como a produção de água. É prioritária a produção de água nesse zoneamento. Então, a abrangência dessa análise técnica ambiental, como nós mencionamos anteriormente, ela elencou alguns dos principais aspectos dentro de uma análise de gestão ambiental, o que, a priori, é realizado pelos órgãos competentes, os órgãos de regulação ambiental. Então, a gente está abrangendo aqui, para efeito de enquadramento, lastreamento, também do trabalho que a gente realizou durante as nossas vistorias e avaliações. A abrangência está relacionada à localização geográfica, à pedologia, que é a característica do solo, a hidrografia e drenagem, vegetação e tipologia dessa vegetação, caracterização de uso e ocupação do solo, da área, e a situação das APPs e das áreas verdes. Nossa análise técnica ambiental, a princípio, estabeleceu um sistema de coordenadas baseado na cartografia oficial, para a gente poder ter como linkar os elementos que a gente apurou na sequência. Então, aí está definido qual foi o sistema adotado aqui na determinação das coordenadas. A gente fez uma apuração das características de solo da propriedade e, na sua maioria, no município todo, salvo a área urbanizada, que a gente não tem informação, mas possivelmente toda a região ela é composta de argissolos, os quais são muito suscetíveis à erosão. Inicialmente, tratando da parte de recurso hídrico, considerando que
parte da área da fazenda está em área prioritária de produção de água, nós comparamos a hidrografia cadastrada no levantamento planimetrico cadastral, que é o LEPAC, e a hidrografia contida na cartografia oficial, que nós elencamos a do IGC do ano de 2002. Então, nós vamos perceber que, na cor roxa, estão definidos os cadastros, o cadastramento do levantamento topográfico, que foi comparado com a hidrografia disponível na cartografia do IGC, dentro do que nós apuramos que alguns cursos d'água não foram cadastrados. Vocês observem esses prolongamentos de curso d'água. A gente vai explicar já a diferença dessa coloração aqui, mas tem alguns cursos d'água, como esse, que tem nascentes, não foram cadastrados no levantamento topográfico. O corpo d'água não cadastrado, que é esse corpo d'água aqui, que fica parte na divisa da fazenda, e que é considerado pelo estudo que foi elaborado pela Sanebave, é o código, qual é o nome mesmo? Não um código, né? É um plano diretor de água. Nós temos esse trecho do fundo aí, nós temos a parte da represa 3, né, que está conectada a 2, e mais atrás nós já temos aquele brejo, que é a chegada da bacia do Monte Alegre, Estorânia, né, que também é contribuinte. Então aparecem aí, próximos, já conectados, esses fragmentos externos também. Então nós apuramos também que estão melhor dimensionados aqui o que foi cadastrado no PAC, no tocante às represas. Tá? É um cadastramento feito com equipamento de precisão, então ele está definindo uma área melhor apurada aqui dos reservatórios, e colocamos aqui como aspecto importante nascentes que não foram identificadas. Nascentes não foram identificadas. Esse é um exemplo de nascente não identificada. Aqui é um outro exemplo. Enfim, vários locais as nascentes não foram identificadas. As nascentes, todas as nascentes identificadas dentro da propriedade apresentam deslocamento da sua posição original. Então, agora a gente explica essa diferença de coloração que a gente utilizou. Por exemplo, aqui no ponto 17, aos fundos do condomínio Paulista 2, vocês observem que a nascente, conforme a cartografia oficial, inicialmente se originava nesse ponto aqui. Isso devido ao período de seca, provavelmente, e devido a interferências aqui da vizinhança, interferência de lançamento de água pluvial, de drenagem pluvial, nesses pontos, como em alguns outros, interferiram também na perenidade da nascente na sua posição original, tendo ela sido deslocada, isso vocês podem ver, para uma linha de cota mais baixa do terreno, de acordo com a altura, o nível do lençol freático, que deve ter diminuído com a seca e com o aumento do calor, além das interferências que a gente acabou de citar. Isso a gente vai detalhar melhor daqui para frente, a situação dessas nascentes. Abrimos um parênteses aqui, porque a Fazenda Cachoeira, ela tem um papel como... Só um instante. A pilha do laser acabou. Mas a Fazenda Cachoeira, ela tem um papel importante porque ela serve como bacia de transferência da água que é captada da bacia do Bom Jardim. Então, a bacia do Bom Jardim capta a água, lança no sistema da microbacia Paciência Cristo, através desse ponto, e essa água ela é repassada para o sistema de abastecimento, para os reservatórios, através do córrego do Cristo. Então, a gente quer mostrar a importância aí dessa conectividade dessas microbacias nesse contexto.
Então, voltando a trabalhar a questão da hidrografia e da drenagem, do potencial hídrico aqui dessa propriedade, para apurar as informações que foram levantadas através das comparações, através da verificação dos estudos prévios, nós percorremos a propriedade e destacamos 17 pontos prioritários, que são pontos de referência como travessias, lançamentos, captações, que são pontos, são quesitos, são passíveis de regularização ambiental junto ao DAE. Levantamos as nascentes, levantamos áreas com ocupação humana, agriculturáveis, fizemos toda uma apuração para validar ou não as informações prévias desses estudos e resultados prévios. Aqui, voltamos a identificar os pontos de drenagem, nessa cor magenta, lilás, e pontos de captação e lançamento de água, que estão circulados em verde. Então, a gente vai abordar aqui a situação das nascentes, algumas delas. A gente vai observar aqui um padrão de degradação das nascentes, infelizmente, mas as principais nascentes aqui que estão em situação de degradação, processos erosivos bastante acentuados, a gente vai demonstrar através da sequência de fotos a seguir. Então, nascente 17, isso aqui a gente está analisando a drenagem da nascente, os processos erosivos e assoreamento. Nascente 17 está localizada aqui, ela tem todo esse deslocamento do seu ponto original de afloramento. Aqui a gente pode ver na parte de baixo, aqui, por volta em torno desse ponto 17, o curso d'água que flui e é contribuinte do córrego do Cristo. Nas APPs, a gente observa que sinais de deterioração, estruturas colocadas aí com a finalidade de ponto de vistoria, para caça, alguma coisa desse tipo. Aqui a gente já começa a apontar os processos erosivos. Aqui, para você ter uma ideia, é uma pessoa, o José Roberto, dando uma ideia da dimensão do assoreamento que está tendo. Aqui continuamos subindo a nascente e apontando aqui são pneus. Então, nessa parte mais alta, próxima à rodovia, próxima à vizinhança, sinais de degradação, de disposição inadequada de resíduos. Tá? Próxima à nascente, 11, também foi deslocada, os locais de afloramento originais eram destacados aqui nesse ponto, foi deslocado aqui para baixo. Aspecto ferroso aqui de ferro-manganesa aqui do curso d'água, tá? E agora lá no topo, na parte mais alta, é o início da calha de drenagem desse ponto. A gente pode ver que os tubos aqui, que talvez fariam parte da estrutura de captação dessa água pluvial, não tem a menor contenção de água, nenhuma estrutura para ajudar a diminuir, controlar a velocidade da água. Resultado disso, vossorocas aqui de largura de 4 metros. Tá? Processo erosivo aqui bastante acentuado e num trecho aqui bem próximo da rodovia. Então, tem muita água descendo aí há muito tempo. Eu acho importante aproveitar a presença dos senhores para dizer o seguinte: nós temos que considerar que o polígono da Fazenda Cachoeira está inserido no interior de uma bacia hidrográfica, que não corresponde apenas e tão somente à área da fazenda. Nós temos ali, como é possível ver fora da divisa, nascentes cadastradas no IGC,
que estão fora da propriedade, mas que fazem parte da bacia. Corresponde essas áreas a algum desmembramento que foi feito, que eram da Fazenda Cachoeira, há tempos. Então, é possível notar que ali em cima nós temos a cabeceira da antiga adutora, lá no começo da bacia, lá para cima do 14, e esse ponto aqui, eu gostaria de salientar o seguinte: existem problemas de erosão, existem passivos ambientais que causam problemas aqui dentro do território da fazenda, mas que são originários de áreas a montante. Eu posso até citar aos senhores vereadores que esse caso dessa erosão aqui é uma drenagem da rodovia Edenor João Tasca, que tinha uma galeria e que, por ocasião da duplicação da Edenor, foi lançada uma galeria paralela, também de 80 centímetros de diâmetro, que chega na divisa ali, uma propriedade particular, e dali para baixo, no trecho que seria uma viela, não houve a adequação da condução dessa água de chuva até que ela chegasse no córrego ali, que já está na direção da sede da fazenda, no trecho final da represa 1. Eu garanto aos senhores, a erosão que foi provocada ali, já anterior a 2007, mas a partir de 2007 ela no mínimo dobrou, é o que está contribuindo numa grande porcentagem, em torno de uns 70%, 80%, da areia que desce carregada por esses dois pontos, essas duas galerias aí paralelas, que elas arrancaram, provocaram uma erosão de 4 metros, em lugar que dá 6, 7 de profundidade. E toda essa terra, essa areia, ela carreia para aquele ponto mais baixo ali atrás do Paulista 2, que é a drenagem. Então, nesse ponto, aproveito até para encaminhar aos senhores vereadores, e estamos à disposição para apresentar maiores detalhes, é uma descarga que vai custar ao município um valor considerável para desassoreamento. Quando se adequar a descarga dentro daquilo que é o normal, nós não teríamos esse prejuízo financeiro, não teríamos a represa na condição em que está. Então, uma grande parte dos sedimentos que chegam à represa estão aí nesse ponto, e nós estamos à disposição depois, dentro do interesse dos senhores, a conhecer este local. Como o outro acima da adutora antiga, é a mesma coisa. Durante anos, ela foi lançada a uns 100 metros de altura até o fundo, lá no canal de drenagem, e também contribuiu para que descesse muita terra, tá bom? Prosseguindo com a descida desse ponto mais alto, nós começamos a observar aí o nível de degradação do solo. Isso aqui a gente nem chegou perto para fazer uma referência por risco mesmo de desabamento. Isso aqui segue todo esse trecho de campo do terreno até esse maciço florestal mais na frente. Agora já na nascente 14, aqui em cima, vemos aqui o que a gente conseguiu encontrar da nascente, na parte mais baixa também, nascente que originalmente nascia aqui na área do Canjaranas. Então a gente observa aqui o ponto 14, a gente encontrou esse afloramento de água ao lado dessa área toda assoreada. Toda essa vegetação de gramíneas, essa vegetação rasteira, ela só se estabeleceu aí devido a constante deposição de substrato, constante deposição aí de material assoreado ao longo da drenagem de água pluvial. Aqui a gente está com um comparativo aqui da altura da erosão. Ali embaixo a gente cavou um pouco, colocou uma caneta esferográfica para se ter ideia do quanto de material
tá depositado ali. Só que a gente apurou ali uns 30 centímetros, uma escavação simples. Ponto mais alto da nascente, mesma situação, disposição inadequada de resíduos, provavelmente feita de forma clandestina, apesar de ser um ponto de passagem que talvez pudesse ser melhor monitorado por estar próximo ao portal, uma região de fácil monitoramento. Aqui, a última nascente, talvez que a gente, a última não, a penúltima que a gente vai apresentar nessa série. A nascente anteriormente fazia parte da área da cachoeira, hoje está dentro da propriedade dos Gasparini, né? Não, vizinho. Do vizinho, os Rizardi, né? É onde nasce essa nascente é que alimenta a casa do João Brocanel. Mas aqui a gente vê, a nascente está protegida, existe uma estrutura aqui protegendo a nascente, aqui está o reflexo da água, mas desse ponto em diante não tem mais nascente, a área está toda erodida, e conserva as mesmas características anteriores que a gente apurou. Vemos aí as vossorocas se abrindo, logo no começo desse declive. E a outra nascente a gente conseguiu encontrar também um remanescente dela. Vocês podem observar que a maioria das nascentes elas carecem de recuperação e conservação das APPs. Tem situação antrópica bastante forte, prejudicando bastante aí a manutenção dessas nascentes, mesmo elas tendo aí resistido aos fatores climáticos, aos fatores humanos, precisam de um cuidado, de uma recuperação urgente. Vistas as nascentes, a gente procede com a análise do aspecto da vegetação remanescente. Então, inicialmente, a gente comparou. Estou sem o laser aqui, vou apontar, gente. Inicialmente, a gente comparou a vegetação apurada no levantamento planealtimétrico, a área de brejo, que é uma área prioritária na produção de água, e que a gente faz questão de enfatizar, porque é uma formação vegetal e de solo importante, é uma característica de solo hidromorfo, tem características de filtragem de sedimentos, de infiltração de água no solo, da mesma forma que tem perfil de afloramento de água do lençol. Comparando com a imagem, com o aspecto visual mais atualizado que a gente obteve no Google em setembro de 2014. E o que a gente apura aqui? Que o levantamento planealtimétrico cadastral pecou em algum cadastramento. A gente está vendo em verde claro, essa achura em verde escuro, pontilhada, são os dados levantados nesse cadastro topográfico, e essa área em verde sólida são as áreas que a gente apurou a partir da imagem. Então, nos baseamos, a partir daí, nas caracterizações de vegetação da legislação pertinente. Está faltando aí incluir o Código Florestal, uma vez que a gente está apurando questões de APP, não só de curso d'água, mas APPs de declividade também. Então, como a gente encontrou divergência no cadastro da vegetação, a gente buscou mais elementos para apurar essa situação da vegetação. Então, nós nos apoiamos aqui no cadastro do Biota, que é um plano de gestão de vegetação do governo, é um atlas que é disponibilizado e atualizado frequentemente. Então, a gente tem um perfil aí da vegetação, comparando mais ou menos, onde a gente novamente vai apurar qual é a vegetação remanescente e qual que é a área disponível dessa vegetação. Tem as classificações ali da vegetação, conforme o Simbiota, onde, dentro da fazenda, a gente vê floresta ombrófila densa em todas elas. Como subcaracterística, a gente tem floresta ombrófila densa de alto de montanha e de terras baixas e de montana. Então, é uma caracterização
rebuscada do ponto de vista técnico, mas que, a princípio, não tem exigência legal para ser apurada dessa maneira. A caracterização de vegetação, ela, a princípio, como objeto de análise inicial, ela se abstém a levantar o tipo de vegetação, qual que é o grau de preservação dessa vegetação, qual que é o estágio sucessional dessa vegetação. Então, fechando nosso mosaico de vegetação, a gente analisou todas as porções existentes na fazenda, através da nossa vistoria, através da análise do material apurado anteriormente. Então, a gente tem em verde escuro, vegetação em estágio médio, em verde claro, estágio inicial de regeneração. O outro verde, tom mais pastel, estágio pioneiro, onde predomina a maioria desse trecho em verde pastel aqui, gramíneas e alguns arbustos. Em laranja, as áreas de brejo. E em vermelho, vegetação nativa mesclada à vegetação exótica, pinos e eucalipto, principalmente. Caracterizando o uso e ocupação do solo, em marrom, talvez não esteja muito claro, em marrom são áreas agriculturáveis ou em uso agrícola, moradias, e o polígono aqui da casa-chefe, da casa-sede, desculpe, da área de tombamento prevista pelo Condepate. O que a gente quer destacar aqui é a supressão de vegetação em estágio médio, nos processos de licenciamento ambiental, regularização, que requeram supressão de vegetação, está cada vez mais restrita a autorização de supressão de vegetação em estágio médio. Então, hoje em dia, a gente enxerga dificílima a aprovação de supressão desse tipo de vegetação, e destacar aqui, novamente, a importância de conservação das áreas de brejo, haja vista que o novo Código Florestal nem mais prevê APPs para essas áreas de recarga de lençol freático. Outro aspecto que deve ser analisado, que consideramos que deva ser analisado no procedimento de licenciamento, é a questão da declividade. A carta de declividade disponível era uma carta de um estudo de viabilidade ambiental produzido pela Titá Desenvolvimento, em parceria com a Geotec. Nós fizemos as apurações na cartografia, não identificamos APP de declividade, mas com essa carta de declividades foi possível identificar alguns pontos que são os pontos em vermelho que caracterizam, devido a essa inclinação superior, igual ou superior a 45 graus, APPs de topo de morro, de declividades. Tá? APP de topo de morro, a gente vai tratar aqui, antes do advento do novo Código Florestal, essas áreas em vermelho eram consideradas APPs de topo de morro. Mas agora, em nenhum ponto da área, e nem no entorno de 500 metros, que é o que a legislação, a orientação técnica dos órgãos prevê para poder se enquadrar uma APP de topo de morro, nem no entorno de 500 metros a gente identificou as características para enquadramento de topo de morro. Então, o que permanece aí são as APPs de declividade. Fechando as áreas que a gente apurou, que são áreas determinantes do ponto de vista de situação ambiental, são áreas críticas. A gente vê em verde a vegetação nativa em estágio médio, em amarelo são as APPs e as drenagens passíveis de recuperação, porque não tiveram mantidas a vegetação original. A vegetação que está aí disponível é uma vegetação de baixa qualidade de biodiversidade e não cumpre a função de APP, que é de proteger o curso d'água, de melhorar a infiltração de água e de ajudar
na biodiversidade do local, no clima, enfim, várias características. Em vermelho, a APP de declividade, que a gente identificou, são áreas que a gente tem que ressaltar. Justamente nas áreas de maior declividade, a gente tem esses problemas sérios de processo erosivo. Então, isso exige uma atenção, um cuidado e até uma diligência das partes envolvidas, porque, devido à característica do solo, essa susceptibilidade à erosão, as nascentes, que estão sem proteção nenhuma ali, de APP, de vegetação, elas vão cada vez ficar mais comprometidas. E todo esse sedimento que vai sendo carreado ao longo do tempo, ele vai assorear a área dos brejos, que tem essa importância na produção de água, vai assorear os reservatórios, que a gente sabe que a gente tem problemas recorrentes, tem que desassorear os reservatórios com frequência. E, além disso, estão apuradas ali as moradias, a área de tombamento, as moradias e os reservatórios operantes aqui, ressaltando que esses reservatórios deveriam ter outorga, a gente apurou isso, né? São outorgas de captação, outorgas de lançamento que precisam ser apuradas e precisam ser levadas a cabo para, digamos, para adequar a situação do abastecimento aí, e fazer com que valha, né, toda essa estrutura implementada pelo DAEE, que é o órgão de gestão de águas, no caso. Além do que a gente apurou, fazendo o levantamento do que hoje está até disponível no plano diretor, essa área de preempção que a gente está apontando, ela está nos projetos da Sanebave, mas agora consta também no plano diretor, que é essa área em azul, que é uma área de preempção para a construção de uma represa. Como a área é prioritária para a produção de água, conforme a descrição do plano diretor, o enquadramento do plano diretor, é de fundamental importância viabilizar-se a implantação desse reservatório, uma vez que ele vai atender uma demanda básica de água que merece um esforço, haja vista as dificuldades que temos encontrado com o regime de chuvas, com a temperatura que tem se modificado e, principalmente, quando a gente fala em gestão de água, o número de habitantes. Qualquer cálculo hidrográfico de reservatório, de abastecimento público, se pauta pelo número de habitantes, não se pauta pelo regime de chuva, de clima, nada disso. Então, é um esforço que deve ser realizado mediante os cálculos apropriados. E aqui a gente destaca, com a área de preempção, a área total do imóvel, de 1.746.000 metros. APP total são 626.805 metros e área livre 945.905 metros quadrados. Considerações finais? Bom, dos relatórios que a gente apreciou para realizar esse estudo, os relatórios prévios, estudos prévios, a gente identificou nesse relatório de impacto ambiental da BMS Consulting, que do ponto de vista de gestão ambiental, ele atinge e abrange os itens suficientes para o estudo que eles propuseram. Mas, por outro lado, a gente encontrou dificuldade de qualificar, de validar informações que eles apresentaram, muito em virtude de falta de apontamento de referência bibliográfica, falta de detalhamento das comparações, coisas desse tipo que, numa análise técnica, no estudo técnico, precisam ser melhor desdobrados. Outros detalhes, previamente analisamos aí as considerações finais, as medidas compensatórias desse relatório. Então, caso ele venha a ser aproveitado, precisa ser revisados, principalmente nesses itens, essas páginas que a gente destacou. Prosseguindo,
com as adequações, as considerações finais, a gente sugere, propõe a adequação das áreas caracterizadas no LEPAC, tais como limites das tipologias de vegetação. Então, o que é Mata Atlântica? Ali só tem Mata Atlântica, a gente não precisa entrar no mérito daquelas subdivisões, mas caracterizar esse entorno, dimensionar adequadamente qual que é a ocupação dessa vegetação nativa, tá? Juntamente com a melhoria dos cadastros dos usos e ocupações, da hidrografia e da drenagem, o que uma equipe de topografia e uma empresa de topografia pode fazer, desde que acompanhada de um profissional da área ambiental, da área técnica, para poder orientar esse cadastramento. Talvez essa que foi a dificuldade de cadastramento inicial, porque uma vez que o topógrafo tem a habilidade de fazer os levantamentos, talvez ele não tenha o conhecimento técnico da área ambiental para saber o que ele deve cadastrar no momento lá. Item B, o mapeamento de vegetação de APP, do Estudo de Viabilidade Ambiental da TITAR e da Geotec é superior ao da BMS. Isso é um comparativo entre os estudos prévios. Item C, a conservação de áreas de brejo, solo hidromorfo, dada a característica e prioridade da água, da área dentro do zoneamento, onde se prioriza a produção de água. Item D, né, com o advento do novo Código Florestal, não ocorrem as APPs de topo de morro. Com relação à situação dos solos, os argissolos são muito suscetíveis à erosão. Então, o que a gente sugere é avaliar as APPs de declividade e as erosões nesses trechos, adotando práticas de caráter edáfico com o objetivo de melhorar as características do solo. No caso aí, podendo ser aproveitadas essas áreas, talvez para aeração ou retenção de água, fazendo ela infiltrar novamente, alimentando a água do lençol freático, que vai voltar a ser exposta no curso da água ou em outro afloramento da nascente. Próximo item, recuperação e conservação de APPs do sistema de drenagem e das áreas verdes. Áreas verdes a gente está considerando aqui a vegetação fora de APP, porque a APP já é preservada, protegida legalmente, mas a área verde, principalmente a vegetação em estágio médio, demanda um maior cuidado, uma maior proteção dessas áreas. Próximo item, dificuldade e impossibilidade de supressão da vegetação em estágio médio. Quer acrescentar alguma coisa? Outro item que a gente aborda é o potencial hidrológico, considerar o papel da microbacia, papel de solo hidromorfo, papel dos reservatórios, da área de preempção que está sendo sugerida aqui, voltado para ações, voltado para uma dinâmica de aumento na produtividade de água, o que pode estar refletido com reservatórios de retenção e infiltração de água e recuperação de todas as nascentes. Item J, penúltimo, áreas de preempção, a relação de área preempção e solo hidromorfo, avaliar uma compatibilização. Talvez a represa ou essa área de preempção, se ela vier a ser uma realidade, que o estudo aprecie a possibilidade de se preservar, de se manter as áreas úmidas, as áreas de solo hidromorfo, deslocando, talvez abaixo, a montante desses trechos, essa área de reservatório, talvez com outra conformação, talvez com outra delimitação e projeto técnico adequado. Até porque, se a gente bem observar, esse desenho aqui ele deve ter sido obtido a partir da curva de nível aqui desse ponto aqui. Então, logicamente, um projeto de represamento, hoje em dia, ele não vai atender essa área de cobertura. A área pode ser, dentro do que se pratica, a área pode ser diminuída com uma lâmina de água menor, maior acumulação de água em profundidade. O último item, a gente aborda a questão do entorno. O entorno aqui
a gente enxerga como prioritário compatibilizar ações que envolvam a prefeitura, a vizinhança e a fazenda. Para se ter uma ideia do entorno, a gente tem, nesses pontos que a gente mencionou inicialmente, influência decisiva e definitiva da água pluvial, da água que é drenada da rodovia Edenor João Tasca, principalmente, e dos lotes lindeiros aqui, que não tem a menor estruturação para controle de velocidade de água, controle e direcionamento dessa drenagem. Então, aí talvez uma ação conjunta é o que vai corroborar para melhorar essa situação. E a questão do entorno que a gente tem de incêndios, de outras questões de recuperação ambiental que passaram em branco por enquanto. Né? Bom, eu acho que é um consenso entre nós de longa data, de década pelo menos, né? Que isso é uma somatória. O que nós temos hoje tá mostrando que nós não podemos ficar só no texto, nas leis de proteção de nascente, em tudo aquilo que é criado em termos de legislação municipal, aumentando até o arcabouço legal, porque você tem a legislação estadual, nós temos o artigo 225 da Constituição Federal, que é bem sucinto e seria suficiente para tudo, né? Então, o que nós sentimos, e que eu até faço um apelo aos senhores, principalmente aos senhores vereadores, é que essas ações, essa necessidade de fazer com que o executivo, a administração pública e nós, sociedade, engajados, possamos cumprir a nossa obrigação. Porque nós estamos sentindo, vendo o que aconteceu na época das queimadas, anualmente, né? E à medida que o tempo passa, a quantidade de queimadas aumenta. E as pessoas que ficavam de longe falando ou propondo alguma coisa sem ir conhecer o território, nós propusemos. Eu acho que naquela época em que a cobertura vegetal, o próprio capim braquiário, napieu, que estava lá segurando e amortecendo a queda da chuva, não permitiam que se entrasse lá, porque era muito capim, um risco por presença de cobre e outros tipos de animais. Mas o território esteve desprovido de vegetação, o solo extremamente arenoso, ali com a queimada, com aquela fuligem, estava facilmente carregado por vento, inclusive. Quem teve a oportunidade de estar lá, tinha problema até para conseguir prosseguir a caminhada devido à poeira, à fuligem, ao carvão que levantava daquilo lá. Então nós vimos ali propriedades que estão fora, como aquela represa de cima, que é manancial de abastecimento. Outra área aqui embaixo também, que com a queimada das árvores, a queimada da vegetação de proteção, abriu o caminho para que a chuva rodasse livre morro abaixo, fosse escavando a calha cada vez mais profundamente, e toda essa terra carregada foi para dentro das áreas de baixada. A questão da preempção é uma coisa, todos se lembram, foi na época do plano diretor. A Sanebave, na época, o Edu era o superintendente, apresentou o projeto dentro do prazo que foi exigido pelo plano diretor, mas a coisa ficou só no papel. Então, essa passagem pela adutora do Bom Jardim, pelo território da fazenda, faz com que haja uma perda em torno de 30% da água que se gasta energia para bombear quilômetros abaixo, talvez uns 5 quilômetros, e ela vem lançada por gravidade, rola a céu aberto pelo território. Essa área está bastante arenosa, com muito sedimento, acaba infiltrando. Então, nós temos, com certeza, em torno de 30% da água que é bombeada do Bom Jardim para o abastecimento da cidade. Nessa questão da área que estava prevista, inclusive tem o projeto do plano diretor de abastecimento proposto pela Sanebave. Então, que não seja ali onde foi encaixado, aproveitando curva de nível da carta do IGC,
que tenham outro formato. É essencial que se faça, que se desenvolva esse projeto, que se consiga, de fato, implantar essa reservação de água bruta, que, no mínimo, terá a condição de segurar para os períodos de estiagem, até mesmo na chuva, através aí do retardamento do escoamento, é possível, na pior das hipóteses, se construir uma caixa, um reservatório que tenha a condição de, no mínimo, armazenar o volume que hoje está na represa 1. E ainda mais considerando a represa 1 após o desassoreamento, que também é provocado em grande parte por uma questão de drenagem urbana, que eu coloco novamente, sem medo nenhum, estou à disposição para levar funcionários da administração pública, sociedade civil, quem quiser conhecer essas áreas, que verá, vai confirmar que realmente o que existe aqui ao longo de décadas é um descaso. Vamos colocar ali, ó, o tubo na divisa e dali para frente Deus cuida. E o ônus é nosso agora. Eu, da minha parte, agradeço a oportunidade. Nós temos aí bastante coisa para ver, independente desse projeto, a questão municipal. Nós não podemos separar a gleba da Fazenda Cachoeira. Nós temos um território onde ela está inserida, que também é a nossa responsabilidade, enquanto sociedade civil, de trazer as informações e de mobilizar a sociedade para que enxergue Vinhedo como um todo. São 82 quilômetros quadrados de área para a gente tomar conta. Muito obrigado. Está encerrado.